Queremos cumprimentar a igreja com uma boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Aos irmãos que estão aqui presentes, a você que está assistindo essa transmissão, que você possa neste momento render a sua vida aos pés do Senhor, aquele que é único digno de ser adorado, de ser exaltado. Estamos aqui nesta noite para prestar culto ao nosso Deus. A Ele que é digno e merecedor de toda honra e de toda glória. Neste momento eu te convido a fechar os teus olhos, para que juntos possamos entregar as nossas vidas ao nosso Deus. Você tem alguns instantes para estar fazendo a sua oração individual, para que possamos dar início a esse culto. Senhor Deus e eterno Pai, aqui estamos nessa noite, ó Pai, com o único propósito de te adorar, de bendizer ao teu santo nome. Por isso, Senhor, estamos aqui nesta noite rendidos diante de ti, dispostos, meu Pai, a nos prostrar diante da tua maravilhosa presença, ó Deus. Que o Senhor venha sobre este lugar e tome o seu lugar de glória. Ó Pai, venha sobre as nossas vidas e que possamos, ó Deus, prestar um culto ao Senhor, um culto agradável a Ti, ó Pai. Que todos os atos, tudo que for feito aqui, seja para engrandecer e louvar ao Teu santo nome, ó Pai. Se faça presente neste lugar, se faça presente nas nossas vidas, na vida de cada família, ó Deus, que está acompanhando esta transmissão, e que possamos sair daqui, ó Pai, transformados, cheios do Teu Santo Espírito, transformados pela Tua palavra, Pai, e que possamos prestar culto somente ao Senhor, ó Deus. Permaneça conosco. Essa é a oração de entrega e gratidão que fazemos ao Senhor. Aleluias. Amém. E nesse mesmo espírito, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 5. Estaremos lendo do versículo 11 ao versículo 13. Que assim diz: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos aqui nesta noite para, da mesma forma, proclamar o nome do Senhor, proclamar a salvação. E neste momento eu te convido a se colocar de pé, para que juntos possamos estar adorando ao santo nome do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que Ele venha encher este lugar, que Ele venha encher as nossas vidas, que Ele venha com a unção, com o poder e com a glória dEle sobre este lugar. Pois estamos aqui, ó Pai, com os nossos corações abertos, dispostos a louvar ao Teu santo nome, ó Pai. Por isso venha, Pai, sobre cada um de nós e enche as nossas vidas, enche a Tua igreja com a Tua glória, ó Pai. Enche este lugar com a Tua unção, com o Teu poder, Pai. Que possamos sair daqui cheios de Ti, cheios da Tua presença, Pai. Se faça presente neste lugar, ó Deus. Aleluias. Graça e paz, irmãos e irmãs que estão aqui presentes no templo. Nós cumprimentamos você também que está aí na sua casa,
participando conosco desse culto, cultuando ao Senhor juntamente conosco aí do seu lar. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração. A verdade é que Ele vai falar, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Nós somos apenas instrumentos da palavra do Senhor, mas a palavra, ela sai diretamente da boca de Deus e do coração de Deus para todos nós. Então, que nós estejamos aí com os nossos corações quebrantados, com os nossos ouvidos atentos e com maior disposição de nos rendermos à voz do Senhor nesta noite. Amém? Malaquias capítulo 3, apenas o verso 6. Amém? Você de casa aí encontrou? Creio que sim. E permaneça, com a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor diz assim para o nosso coração: porque eu, o Senhor, não mudo. Vamos falar juntos, repetir juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Mais uma vez, bem alto. Porque... Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Nosso Deus é imutável. Aleluia. Ele está declarando ao nosso coração, Ele está declarando ao povo de Israel no livro de Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. É uma palavra de esperança para o nosso coração. É uma palavra que nos motiva, que nos dá força, que nos dá segurança para nós continuarmos buscando a esse Deus, para nós continuarmos sendo fiéis a Deus, ou se estamos afastados, ou se estamos desanimados ou desanimadas, ou se estamos esfriando espiritualmente, para que possamos retornar para a presença do Senhor. E esse versículo, ele se completa. Percebe aí? Por isso vós, ó filhos de Jacó, não são o quê? O que está dizendo aí, igreja? Não somos consumidos. Olha, por que nós não somos consumidos? Porque o povo de Israel, daquele tempo de Malaquias, no ano de 434, anos de 434, antes de Cristo, está dizendo que o motivo pelo qual, a razão pela qual esse povo não era consumido, não era aniquilado, não era destruído, é por causa da imutabilidade de Deus. Nós, seres humanos, mudamos. Passa-se tempos, nós mudamos ações, nós mudamos pensamentos e até mesmo o nosso caráter, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir. Mas a palavra do Senhor está dizendo: nosso Deus não. O nosso Deus é imutável. E por ser imutável, é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós não sermos aniquilados. Mas por que o Senhor está dizendo isso ao povo dele, ao povo que ele ama com amor de pai? Porque ele está falando, dando essa declaração e lembrando ao coração desse povo que ele é imutável. E eu quero que vocês acompanhem para a gente perceber qual é o contexto de Malaquias. Por que o Senhor está dizendo? E o que nós podemos trazer para as nossas vidas? Para a nossa experiência hoje, para o que nós vivemos hoje,
para o que nós experimentamos hoje a respeito de Deus, para que nós possamos também mudar as nossas atitudes diante de Deus. Então vejamos, o que está acontecendo no livro de Malaquias? Bom, ele é o último profeta do Antigo Testamento, o último mensageiro. Depois Deus se cala por mais de 400 anos. E nele ele diz que o Senhor está preparando alguém que vai vir para pregar a palavra do Senhor. Então, nós queremos passar para vocês o que nós percebemos é que está acontecendo aqui. O relacionamento do povo de Deus com Deus estava rompido. O povo havia rompido o seu relacionamento com Deus, a sua fidelidade a Deus, o seu temor a Deus, por causa do pecado. Eles estavam praticando o pecado. E esse livro, ele trata de um debate entre Deus e o povo. Porque Deus, ele está confrontando o povo com as suas ações. Ele está confrontando o povo que diz algo com os lábios, mas que as suas ações são diferentes. E ele está confrontando esse povo, debatendo esse povo, por causa daquilo que o povo até questiona a respeito de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo, para a gente entender isso. Em primeiro lugar, esse povo é um povo que estava desprezando Deus. Você pode voltar comigo no capítulo 1. O versículo 2 diz assim: olha o que o Senhor está dizendo para o povo. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizem, em que nos amastes? Olha bem, como o povo está desprezando a Deus, como o povo não está entendendo o amor de Deus. Deus está dizendo, eu vos amei. E esse povo está virando para Deus, falando assim, por que você não está bom? Ou o que o Senhor fez por nós? Ou o que o Senhor tem feito por nós? Eles estavam desprezando os sinais, eles estavam desprezando o cuidado de Deus, eles estavam desprezando o amor de Deus, eles estavam desprezando a misericórdia de Deus. Agora você caminha comigo para o versículo 6, do capítulo 1 ainda. O Senhor fala, o filho honrará o pai, o servo o seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor. Ou seja, o Senhor está dizendo, o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor. Mas onde está a minha honra? Então o Senhor está falando com o povo de Israel nesse tempo. Vocês estão com um relacionamento rompido comigo. Vocês até me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Aonde está a minha honra? E aonde está o meu temor? Então deixa claramente para nós que Deus está debatendo, está falando com o povo, está confrontando um povo que despreza o amor de Deus. É um povo que fala de Deus, mas não honra a Deus, e é um povo que esqueceu o temor do Senhor. Ainda no versículo 6, o que nós percebemos? Que não é somente o povo quem despreza o Senhor. Continua dizendo, diz o Senhor dos Exércitos a vós, os sacerdotes. Não era somente o povo, havia um desvio total. E começava onde? Começava no altar, começava na liderança. A liderança também estava desprezando a Deus. A liderança também estava desprezando a palavra de Deus. Ó sacerdotes, que desprezai o meu nome distestes. Eles ainda questionam.
Nós vemos aí também uma outra característica deste povo, algo que Deus também está vendo que este povo é um povo que tem a mente cauterizada. O que é ter a mente cauterizada? É alguém que se afasta de Deus. É alguém que está desonrando a Deus. É alguém que está sendo infiel a Deus. É alguém que está pecando contra o Senhor e ele não consegue perceber. Ele acha que é normal, ele acha que é natural, que não tem nada a ver, ele não se arrepende, ele não consegue perceber. E assim estão os sacerdotes que perguntam: em que nós desprezamos o Senhor? Em que nós deixamos de temer o Senhor? E em que o Senhor nos ama? E aí nós podemos ver em outro momento, lá no capítulo 3, no versículo 8, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Veja bem, é o próprio Deus quem está falando com o povo. Porque Deus, ele conhece a mim. Eu estou aqui pregando para vocês, mas se tem alguém que está olhando diretamente para mim, se tem alguém que me confronta, se tem alguém que me conhece intimamente, esse alguém é Deus. E Ele usa a sua palavra para me confrontar em primeiro lugar. Ele usa a sua palavra para nos confrontar e dizer para nós aonde nós temos errado, aonde nós temos falhado diante dEle. E aí Ele está dizendo para o povo, e o povo simplesmente pergunta: em que nós temos pecado? Ou seja, o povo que está com a mente cauterizada e não consegue entender que está pecando contra o Senhor. O que nós percebemos também, o que Deus percebia neste povo, é um povo que tem desleixo com o culto, estava oferecendo um culto de qualquer maneira a Deus, e isso estava entristecendo o coração de Deus. Isso está lá no capítulo 1, no versículo 7. Até o 11, 12, ele vai falando a respeito do culto, como os sacerdotes, como os levitas estavam oferecendo um culto desleixado, estavam oferecendo animais doentes, eles estavam honrando mais aos homens do que a Deus. Eles não levavam de presente um animal doente para o príncipe, mas para Deus, para o sacrifício, para o altar. Eles estavam levando um animal de qualquer forma, de qualquer maneira. E às vezes nós também fazemos isso. Nós queremos agradar homens, e para homens nós damos os melhores, e para Deus nós oferecemos o pior que nós temos. Lá no nosso trabalho, no secular, nós doamos o nosso melhor, nós doamos com garra, mas quando chegamos na casa do Senhor, nós fazemos com desprezo, nós fazemos com desleixo. E Deus estava vendo isso no coração do povo, na ação tanto dos sacerdotes como do povo. Não estava agradando. E ele está dizendo: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? E mais uma vez eles perguntam, Deus fala com eles, Deus revela o que está acontecendo, Deus confronta o povo e eles falam: em que nós temos profanado? Mente cauterizada, desleixo com o culto. O que nós percebemos também, o que Deus percebia que esse povo estava tendo, sabe o que, gente? Canseira com o culto. Eles não tinham alegria de estar no culto. Eles não tinham alegria de estar na presença de Deus. Eles falam que estão enfadados, que é uma canseira o culto, um povo que está desprezando o culto do Senhor. O que nós percebemos diante disso tudo, que Deus estava percebendo? Frieza espiritual.
Por que tudo isso estava acontecendo? Por que o desprezo a Deus? Por que o questionamento do amor de Deus? Por que o questionamento de que nós pecamos? Por que o desleixo com o culto? Por que tudo isso? Porque tem um motivo, um esfriamento espiritual. E um abismo vai puxando outro abismo. E assim estava o povo. Capítulo 2, no versículo 11, diz assim: Judá foi desleal, ou seja, o povo estava sendo infiel. Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Estão sendo desleais, infiéis a Deus, aquilo que Deus ordenou para que não fizesse. Neemias fez a restauração em Jerusalém, quando eles restauraram o templo, para que não se fizessem casamento com outros povos que adoravam outros deuses. E aqui Deus está falando com o povo de Malaquias: vocês estão sendo desleais, vocês estão sendo infiéis. Existia infidelidade a Deus. O que mais estava existindo? Adultério. Capítulo 2, versículo 14. E dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua fidelidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu conselho. Adultério. Deus estava vendo no meio daquele povo. E Deus estava confrontando o povo, e o povo pecando. Em que o Senhor nos amou? Em que nós profanamos? Eles abandonaram a palavra do Senhor. Claro. Quem adultera, quem é desleixado com tudo, quem é infiel a Deus, quem perde o temor a Deus, com certeza abandonou a palavra do Senhor. E isso não era somente o povo, Deus estava falando também com os sacerdotes, que estavam ali, estavam deturpando a palavra, pregando de qualquer forma, pregando um evangelho mentiroso, um evangelho raso, um evangelho que não confrontava o povo e não mostrava o povo aonde o povo estava pecando. Era necessário que Malaquias se levantasse e, sendo usado por Deus para, no lugar do sacerdote, estar pregando a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: desde os dias de vosso pais, vos desviastes dos meus estatutos, ou seja, da minha palavra, e não os guardaste. Desvio da palavra de Deus. A gente abandona a palavra de Deus e a gente começa a praticar coisas que entristecem a Deus. A gente começa a ser infiel a Deus, a gente começa a duvidar do amor de Deus, a gente começa a duvidar que estamos no caminho correto, de que estamos no caminho certo, e nós vamos deixando de ir ao culto ou fazendo culto de qualquer maneira. Nós deixamos de ir na casa de Deus, nós erramos aqui, nós erramos ali, e nós começamos a ficar com a mente cauterizada e achando que está tudo certo, que tudo é verdade, que hoje está tudo correto. Deus continua confrontando o povo. Olha o que o povo achava de Deus, irmãos. Sabe o que eles achavam de Deus? Achavam que Deus era injusto. Está no capítulo 2, versículo 17. Enfadais ao Senhor com as vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal, olha o que eles estão falando
falando para Deus. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Olha como está a vida espiritual desse povo. Olha como está o coração desse povo, o que ele pensa a respeito de Deus, ou seja, aquele que faz o bem agrada ao Senhor. Onde está o Deus da justiça? Porque o Senhor não faz justiça. Eles estão dizendo que Deus é injusto. É por isso que o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor e não mudo. E Ele fala com o povo: se vocês não se arrependerem, vai haver grande consequência e grande destruição. O Senhor está confrontando aquele povo para que haja arrependimento. O Senhor está confrontando aquele povo para que haja mudança, porque senão a situação iria piorar. Porque o Senhor é Deus de aliança e Ele disse: olha, se vocês forem fiéis, se vocês forem obedientes, virão sobre si bênçãos. Mas se vocês foram desobedientes e forem infiéis, virão sobre si maldições. Era o que Deus havia aliançado com o povo. E o que o povo está fazendo aqui, que Deus está fazendo aqui, é confrontando para que houvesse um arrependimento. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Que todos sejam salvos. Que haja arrependimento. Que haja mudança de rota. Que haja mudança de caminho. Que o filho volte para a casa do pai. Que o filho entenda que o pai é amor. É um povo que está cansado do Senhor. Nossa, é uma canseira. Uma canseira. Enfadamos ao Senhor com as vossas palavras e ainda pergunta: em que enfadamos? O povo que está cansado. Tem canseira de estar no culto, de estar na presença de Deus e de servir a Deus. Caminhando agora, capítulo 3, versículo 14. Olha o que esse povo fala com Deus. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Olha que ponto chegou. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ei, será que tem alguém que está ouvindo esta palavra, que está assistindo essa transmissão, que está talvez com o mesmo pensamento? Diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades, diante de todos os desafios, diante de tanta maldade que existe no mundo, diante do desemprego, eu não sei. É um povo que estava olhando para o ímpio, estava falando que o ímpio, ele está crescendo, que o ímpio está prosperando, que o ímpio, eles tentam o Senhor e escapam. E por isso era inútil servir a Deus. Por isso era inútil servir a Deus. Irmãos, e Deus, ele confronta esse povo por quê? Para que esse povo se arrependa. No versículo 7 do capítulo 3, ele diz assim: tornai para mim, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o projeto de Deus. Esse é o propósito de Deus. Quando Ele fala ao nosso coração,
Quando o Senhor ele nos confronta, quando o Senhor revela o que está dentro de nós, que nós pensamos a respeito dele, quando ele revela como está a nossa vida espiritual, quando ele revela como está a nossa vida em relação às coisas de Deus, em relação à casa de Deus, em relação ao trabalho na obra do Senhor, em relação ao altar, em relação ao nosso chamado, em relação à vida de oração, em relação ao zelo com a sua palavra, em relação ao temor do Senhor, em relação para com a família, a fidelidade para com a família, a fidelidade para com a sua palavra, tudo isso ele faz, por quê e para quê? Porque ele quer que todos sejam salvos, porque ele quer que nós nos arrependamos, porque ele quer que nós voltemos para ele, porque ele quer que nós tornemos para ele, sejamos abençoados, porque ele quer que voltemos para ele e estejamos em segurança, porque em desobediência e na desobediência há maldição e não bênção. E aí eu torno lá para o versículo que nós lemos, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Não mudo, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável, o caráter de Deus é imutável, Deus é amor, a essência de Deus é imutável. Ele é amor, ele olha para um povo que ele ama. Ele olha para uma nação que ele ama. Ele olha para uma igreja que ele ama com amor eterno. É um Deus apaixonado pelo seu povo. É um Deus capaz de mover céus e terra pelo seu povo. É um Deus que quer que o seu povo tenha um coração que queima de amor por ele. É um Deus que quer que seu povo entenda o seu amor. Ele fala para o povo: olha, eu amei vocês. E o povo pergunta: em quem? Em que nos amaste? Ele diz: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia eu amei Jacó. O que Deus estava dizendo? Jacó era melhor que Esaú? Será que era isso que Deus estava dizendo? Não, Deus estava dizendo: Esaú era um homem bom e Jacó era um enganador, mas eu amei Jacó, porque a graça é amor imerecido. O que ele está dizendo é assim: nós não merecemos o amor de Deus, mas ele nos ama incondicionalmente, e como um pai, ele espera que nós nos tornemos para ele, e como um pai, ele espera que nós nos avivemos, e como um pai, ele espera que nós aqueçamos o nosso coração, e como um pai, ele quer que nós nos erguemos em adoração, em louvor, e como um pai, ele quer que nós voltemos para os braços dele, e sejamos restaurados como filhos amados e que recebamos a autoridade de filhos e filhas e que sejamos acolhidos na sua presença e entendamos que independente da situação que nós estamos, independente da situação que nós vivemos, Deus é Deus, Deus é o nosso Pai, e como Pai Ele tem cuidado de cada um de nós. E como Pai, Ele não nos abandona. E como um Pai, Ele está do nosso lado, Ele não mudou. Quem muda somos nós. As circunstâncias, as lutas que nós vivemos. Deus não falou que a nossa vida seria fácil. Deus não disse para esse povo que a vida seria somente rosas. Deus falou que haveria espinhos, que teríamos desafios, mas como um pai Ele não abandonaria, mas como um pai Ele cuidaria. Deus é imutável no seu caráter, na sua essência, e a sua essência é amor.
E por causa desse amor, nós podemos nos voltar para Ele. Os sonhos de Deus continuam o mesmo para a sua vida, querido. Os planos de Deus continuam o mesmo para a sua vida. Independente se alguém tenha magoado você, ei, deixa eu dizer para você, o que as pessoas te fazem, ou as lutas que você enfrenta de enfermidades, de problemas financeiros, não mudam o caráter de Deus. Não muda quem é Deus na sua vida. Não muda Deus, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Salvador, Ele continua sendo Pai, e Ele continua te amando e de braços abertos para te acolher. Não se esqueça disso, Deus é amor e Ele vai fazer o melhor para você. Espere o tempo do favor de Deus, espere o tempo do favor do Senhor, e enquanto você espera, busque-o, enquanto você espera, serve Ele, mas não serve de qualquer forma, doando o seu melhor para o Senhor, não cansado, não dizendo assim, já vou para a igreja cansado, eu vou prestar um culto cansado, eu estou cansado, não, mas com alegria, porque um dos frutos do Espírito é alegria, e nós celebramos a Deus com alegria. Nós temos que entender que o culto é para Deus, o culto não é para nós, e a partir do momento que nós decidimos servir a Deus, nós oferecemos a Ele. O Senhor não, Ele não muda. Ele está falando isso ao nosso coração nessa noite. Seres humanos mudam. Lideranças mudam. A situação da nossa vida muda de um momento para o outro. A nossa vida vira de ponta cabeça de um momento para o outro. Mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Pai. Deus continua nos amando. Deus continua te enxergando. Deus continua vendo as suas lágrimas. Deus continua vendo o seu coração. E Deus, não se esqueça, continua vendo aonde você tem ido. Porque nada passa oculto aos olhos de Deus. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo no coração. Deus estava vendo todos os questionamentos desta nação. Mas Ele não estava ali para julgar e para apontar Deus. Ele estava ali para confrontar com amor e dizer, eu sou o Pai de vocês. Porque no capítulo 1, no versículo 6, ele diz que se eu sou Pai, onde está minha mãe? Ele é Pai. Ele é Pai. E o que Ele espera é que você, que nós que estamos ouvindo essa palavra, que está queimando no nosso coração, porque entendemos que alguma dessas ações da nação de Israel, ou alguns pensamentos que estão no coração de Israel com respeito de Deus, alguns questionamentos que estão no coração da nação de Israel a respeito do Senhor, também está no seu coração. E tudo que Ele está dizendo, torne para mim. Torne para mim. Às vezes nós pensamos que Deus nos abandona. A palavra do Senhor diz que não. Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Mas nós, com as nossas ações e através das nossas ações, afastamos-nos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. Porque quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos, quando nós somos infiéis, quando nós desobedecemos, o que fazemos?
Ao invés de chegarmos a Deus e rasgarmos o nosso coração e não a nossa veste diante dele, nós escondemos e fugimos como Adão e Eva fizeram. Mas não chega diante de Deus e fala: Deus, vou ser bem sincero com o Senhor. Eu vou falar tudo que está no meu coração e na minha mente. Eu estou frio espiritualmente, eu fui desobediente, eu fui infiel, eu estou duvidando do seu poder, eu estou duvidando do seu amor, eu estou achando que não está valendo a pena de servir Deus. Porque é tudo que ele precisa ouvir. E é tudo que nós precisamos fazer. Porque ele é pai e como um pai, por meio da oração, quando nós nos tornamos para ele, diz a palavra, que ele virá até nós. E aí é o momento da restauração. É o momento do reerguer. É o momento de aquecer o coração. É o momento de libertação. É o momento de restauração. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus é imutável nas suas promessas. Deus é imutável no seu amor e Deus é imutável nas suas promessas. Deus é imutável na sua aliança, ele tem uma aliança conosco. Ele tem promessa. Se nós observarmos desde o Antigo Testamento até o dia de hoje, toda aliança, toda promessa de Deus feita ao seu povo se concretizou, se realizou. A vinda de Jesus Cristo, o seu nascimento, o nascimento de João Batista, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua ressurreição e ascensão, a vinda, a descida do Espírito Santo em Atos, no capítulo 2, a presença preciosa dele conosco até a consumação dos séculos, a salvação das nossas almas, a transformação da nossa vida, a bênção para a nossa casa e para a nossa família. Deus é imutável na sua aliança. Capítulo 1, versículo 9 diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Nisto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa. É uma promessa de Deus. É uma promessa do Senhor, é uma aliança do Senhor para nós. E se nós invocarmos o Senhor, se nós buscarmos o Senhor, se nós suplicarmos o favor de Deus, ele terá piedade de nós. Ele virá ao nosso encontro, ele virá ao nosso favor, ele nos restaurará. O projeto de Deus não é com a nossa dor, não é que com a nossa tristeza. O projeto de Deus é com a nossa salvação. O projeto de Deus é com a nossa restauração. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas o povo pergunta: em que nós vamos tornar? Deus é um Deus de promessas, ele cumpre as suas promessas para com a sua vida. E talvez você que está nos ouvindo já tenha tido experiências
de como Deus cumpriu promessas na sua vida. Agora tem algo que eu quero dizer para o seu coração. O povo diz que é inútil servir a Deus. Irmãos e irmãs, 80% dos problemas que nós temos por causa da desobediência à palavra de Deus. Somos nós, porque deixamos de guardar a palavra de Deus, deixamos de obedecer a palavra de Deus, deixamos de meditar na palavra de Deus e deixamos de colocar em prática a palavra de Deus. Se não somos nós, é alguém da nossa família, é uma liderança que vem e afeta uma casa, e afeta uma família, e afeta uma cidade, e afeta um país, afeta um ministério, afeta uma igreja, entristece o coração de um pai, entristece o coração de uma mãe, a família se torna um pé de guerra. Isso por quê? Porque alguém achou que era inútil servir a Deus e deixou de dar ouvidos à palavra do Senhor e deixou de praticar a palavra do Senhor, porque alguém esqueceu que Deus é imutável, que a promessa dele vai se cumprir. Aguardemos o tempo de Deus com paciência e com perseverança, buscando o Senhor, é na presença do Senhor. Entendam, queridos, você que está em casa, não é afastando de Deus que nós vamos melhorar as coisas, só vamos piorar para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso país, para os nossos sonhos, para os nossos projetos e para os projetos de Deus. É na presença de Deus, é estando no altar do Senhor, é vindo para o Senhor, é vindo para a presença do Senhor, que nós vamos ser abençoados. Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o Senhor e não mudo. Não mudo o meu caráter, eu não mudo o meu amor. Eu tenho uma aliança. Eu sou fiel. Veja o contraste entre Deus e o homem. É isso que Deus está fazendo aqui. O povo foi infiel. O povo abandonou a Deus. Deus é fiel. Tanto que a palavra do Senhor diz: mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. O povo abandonou o Senhor, mas Deus continuava com o projeto e nunca abandonou o seu povo. O povo deixou de amar o Senhor, mas o Senhor nunca deixou de amar, porque o seu amor é incondicional. Eu, o Senhor, não mudo. Desafio do Senhor para nós, para você que está ouvindo, está assistindo essa transmissão, é que nós ouçamos a palavra do Senhor e quebrantamos os nossos corações, abramos os nossos ouvidos e nossa mente. Não permita que o diabo, não permita que Satanás sopre nos seus ouvidos. O que eu tenho que tornar para o Senhor? O que eu tenho pecado com o Senhor, contra o Senhor? Não permita, mas permita-se fazer e refazer por meio da ação, com a ajuda do Espírito Santo, uma avaliação diante de toda essa lista que nós fizemos aqui, do que o povo estava vivendo, e nos tornemos para Deus. Voltemos a aquecer o nosso coração, a prestar um culto agradável ao Senhor, um culto que seja aceitável a Deus, que não seja desejado, porque Deus não, Ele não sofre vergonha. Abandonar o pecado, voltar para o Senhor,
voltar para a palavra do Senhor. O que fazemos não muda Deus. Ele é imutável. O seu amor é imutável. Sabe, querido, nós podemos trair o Senhor, nós podemos negar o Senhor, mas isso não muda Ele. Isso não muda Ele. Mas o que nós precisamos ter cuidado é que essas ações nos mudam. Porque um abismo chama outro abismo. E se nós, quando confrontarmos pela palavra do Senhor, mantermos a nossa mente ativa, como o povo estava mantendo naquele momento, não percebendo que o Senhor, e não querendo perceber que o Senhor estava chamando ao arrependimento, nós estaremos trazendo sobre nós consequências graves, consequências que nós podemos carregar a vida inteira. Deus comprova o seu amor por nós. Ele nos amou, entregando o seu Filho Jesus por nós na cruz do Calvário. Ele comprova a sua aliança para conosco, entregando Jesus na cruz do Calvário. Ele comprova as suas promessas para conosco. Jesus ressuscitou ao terceiro dia e ainda tem uma promessa para se cumprir. Jesus voltará. E hoje Ele fala para mim e fala para você. Hoje Ele fala para a nossa geração. Tornemos para o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu amo vocês. Tenho promessa para a vida de vocês e tenho aliança com vocês. Tenho projetos de paz e não de mal para cada um de vocês. Amém? Abaixe a sua cabeça neste instante, querido, e permita que o Espírito Santo de Deus fale e continue falando ao seu coração. Existe algo nessa lista em que Malaquias é usado por Deus para falar ao povo que neste momento falou do seu coração. Eu quero dizer para você que no meu coração teve algo que eu tive que chorar diante de Deus. Às vezes nós temos dúvidas. O povo estava desprezando a Deus. Os sacerdotes estavam desprezando a Deus. Estavam ensinando um evangelho contrário à palavra de Deus. Havia um desleixo com o culto. Eles se preocupavam em oferecer o melhor para os homens, mas para Deus eles levavam o pior dos seus animais, o enfermo, o doente. Havia uma frieza espiritual imensa, onde o povo não conseguia ouvir a voz do Senhor, não entendia em que nós temos pecado, em que nós temos profanado, como o Senhor tem nos amado. Eram as perguntas dele. Inútil é servir a Deus. Estavam sendo desleais a Deus. Abandonaram a palavra de Deus. Achavam que Deus era injusto. Mas o dia do juízo, Deus está falando, iria chegar, e por isso Ele estava enviando aquela palavra de conserto e de amor ao coração do povo. Eles julgavam que os injustos praticavam maldade e escapavam. Eles falaram com Deus que tinha canseira do culto. Ai, que canseira esse culto. Às vezes a gente vem na igreja
e nem para ouvir a ministração da palavra. Porque a gente fala, já sei até o que ela vai falar, já sei até o que ele vai falar. Alguns ministros de louvor acabam de ministrar e nem se atentam para o que Deus vai falar. Às vezes a gente não está atento e não quer estar atento ao que Deus está falando conosco. Então fale com o Senhor neste momento. Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti. Apresentamos a nossa vida diante do Teu altar. Como é bom estar na Tua presença. Porque neste momento, Pai, nós não estamos diante de homens. Nós estamos diante do nosso Pai. E que a Tua palavra diz que o Senhor nos ama e nós cremos nisso. E nós sabemos que o Senhor nos ama. E nós sabemos que como um Pai, o Senhor está de braços abertos para nos acolher. Está de braços abertos para enxugar as nossas lágrimas. Está de braços abertos para nos purificar. Está de braços abertos para nos acolher, está de braços abertos para nos perdoar, está de braços abertos para nos enviar o Espírito Santo e nos renovar, e renovar a nossa adoração, e renovar o nosso louvor, e renovar a alegria de estar na Tua casa, de renovar a alegria de estar na Tua presença. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre esta igreja. Nós estamos clamando ao Senhor, nós estamos na presença do Senhor, que disse: tornai-vos a mim e eu tornarei para vós. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença. Sabemos que os dias têm sido desafiadores, Senhor, sabemos que os dias têm sido difíceis, são muitas lutas, são muitas adversidades, são muitos problemas, muitas tentações, muitas palavras adversas que às vezes, ó Pai, nos fazem desanimar da fé, nos faz desanimar de ler a Tua palavra. Senhor, às vezes nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, às vezes nós achamos, ó Pai, que é inútil estar vindo na Tua casa, é inútil servir ao Senhor. Às vezes, ó Pai, nós oferecemos um culto de qualquer forma. Senhor, nós estamos aqui, o nosso corpo, mas a nossa mente está em casa. Nós estamos pensando no jogo, nós estamos pensando na novela, nós estamos pensando no fantástico. Pai, mas não é assim, Pai. O Senhor quer o melhor de nós. Nós oferecemos ao Senhor neste momento a nossa vida, o nosso coração, nós oferecemos todo o nosso ser e nós pedimos: restaura-nos, Senhor, restaura a nossa adoração, que, ó Deus, o sopro do Teu Espírito Santo, o fogo do Teu Espírito Santo venha queimar novamente no nosso coração, venha nos aquecer, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, adorar o Senhor em espírito e em verdade, para que sejamos fiéis ao Senhor, para que o nosso coração, para que a nossa mente seja liberta e não cativa, ó Pai, e desobedientes à palavra do Senhor. Quando o Senhor falar conosco, Pai, que nós possamos sempre estar disposto a entender que há algo que nós precisamos mudar na nossa vida e no nosso coração. Espírito Santo de Deus, levanta aquele que está caído,
Dá força àquele que não tem vigor. Incendeia a tua noiva, incendeia a tua igreja, incendeia esse jovem que está em casa, incendeia essa mulher que está em casa. Restaura, Senhor, a fé, a comunhão, o desejo de buscar o Senhor, que todos os grilhões sejam quebrados, Pai, e em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro que toda obra satânica contra a vida espiritual do teu povo e de todos aqueles que assistem e participam deste culto está sendo banida em nome de Jesus, porque nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, a nossa adoração é para o Senhor. O diabo quer roubar a nossa adoração, a nossa fidelidade ao Senhor, o diabo quer roubar, Pai, a nossa santidade ao Senhor, mas em nome de Jesus nós queremos declarar: nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor, nós amamos o nosso papai, o nosso Abba Pai, que deu a sua vida por nós amamos o Senhor por aquilo que o Senhor é, e indiferente das circunstâncias, continuaremos adorando o Senhor. Espírito Santo de Deus, renova a adoração do seu povo, coloca um novo cântico nos lábios do seu povo, Pai. Incendeia, 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 aquece o coração da tua igreja, porque esse é o desejo do papai, aleluia. Esse é o desejo do nosso Pai amado. Recebe, querido, o perdão do Senhor, a restauração do Senhor. Ele te ama. Recebe aí onde você está. Recebe aí onde você está o abraço do Pai. Você pode sentir o Pai te abraçando. Porque tudo que Ele falou hoje é porque Ele ama você. Ele ama você. E tem projetos para a sua vida. Os projetos de Deus para você não morreram. Os projetos do Senhor para você não morreram. Recebe o abraço do Senhor. Continue na presença dEle. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos, pela presença do Senhor, pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo amor do Senhor derramado nos nossos corações, pela acolhida do Senhor nas nossas vidas. Ao Senhor Jesus honra, glória, louvor, majestade e domínio. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo seja conosco, permaneça hoje para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Se tem alguém nos visitando, recebe aí o nosso abraço, não físico, mas espiritual. Deus abençoe e volte sempre em nome de Jesus. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui buscando o Senhor em oração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.